Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a noite que o Senhor vai derramar nossas vidas em nome de Jesus, a sua graça, a sua presença. Eu gostaria que você, por gentileza, se colocasse de pé e abrisse no tema dessa noite, que é livro de Êxodo, capítulo de número 13. E para o nosso irmão me ajudar aí, em nome de Jesus, amém? Quando é festividade, até o microfone fica um pouco diferente, o retorno é melhor. Irmãos, os irmãos que não me conhecem aqui são de outra igreja, sou o Fernando, presbítero dessa igreja, professor da escola bíblica dominical. Eu vou dispensar aqui os agradecimentos, os elogios, pelo fato de eu ser daquele lugar, glória a Deus. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz quando eu fui convidado a ministrar essa palavra, não sendo pregador de fora, e sim o humilde presbítero dessa igreja. Eu me senti muito feliz. Fiquei muito, irmão, felicidade no coração. E quando eu vi aquele folder lá que colocaram os nomes lá, eu falei, a cara do Fernando na casa, brincadeira. Sabe o que eu fiz, irmão? Imediatamente eu copiei, colei e mandei para minha mãe lá em Ponto da Rocha e disse, ó, seu filho. Aleluia, ela ficou muito feliz, glória a Deus. Aleluia. Ela disse, temos um pregador em nossa família. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 22. E se nessa noite der certo, a partir de amanhã minha agenda está aberta, eu estou cobrando. Por enquanto é de graça, mas se der certo, é cobrando. Se convidar, é bom. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 22. Diz assim: nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus e aleluia. Repita comigo assim, irmão. A coluna de fogo, e a nuvem de glória, é a presença de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Me ajuda aí, Israel. Me ajuda aí. Aleluia. Queridos, ontem quando o nosso irmão pastor André Matias pregou essa palavra, eu tive pelo menos duas felicidades. A primeira é que Deus derramou uma unção especial nesse lugar, e eu me sinto feliz quando Deus derrama unção, porque Ele comprova que está no lugar. A presença de Deus é a comprovação de Deus, é o atestado que Deus está dizendo, olha, eu estou no meio de vós. Eu fiquei feliz. A minha segunda alegria é que no decorrer da palavra, de todo o desenrolar que ele trouxe aqui a noite de ontem, é como se ele tivesse chegado frente ao deserto. Para quê? Comemorar uma festa, fazer uma festa para Deus. Mas é como se o Matias tivesse levado o povo até perto do deserto, tivesse pego a tesoura para a inauguração, mas não tivesse cortado a faixa da inauguração. E eu creio que Deus colocou no meu coração e me disse o seguinte: olha, eu vou mostrar para esse povo que eu estou com eles em todos os momentos. Eu estou com eles, não é só na alegria, na felicidade, na hora da bênção, não. No momento que eu estou com o meu povo, é no momento da tristeza, da angústia, da luta. O meu povo me reconhece, o meu povo sabe por buscar no momento da maior tristeza da vida deles. E é isso que eu vou comprovar para o meu povo. Eu vejo alguns pregadores começando a palavra e eles vêm bem manso, bem devagar. Eu não, já começo a 500 graus, eu já começo glorificando, exaltando o nome de Deus, dizendo para você aqui nessa noite que a tua vinda nesse lugar não foi em vão, porque Deus te chamou e disse assim: olha, vem cá, porque eu vou mostrar a minha glória na tua vida. Quem crê assim, levante a mão por gentileza, glorifique e exalte o nome de Deus. Mas o que é a presença de Deus? É isso que eu quero compreender, eu quero que vocês compreendam nessa noite. O que significa a presença de Deus? Será que é só eu falar língua estranha? Será que é só eu me alegrar
uma coisa e lá fora é outra, não. O que é a presença de Deus? É eu pular, é eu sentir aquilo que o irmão está sentindo, é eu me alegrar tanto a ponto de fazer boas coisas para Deus. O que é a presença de Deus? Alguns chamam a palavra Shekinah, que significa a glória de Deus. Muitos dizem que a palavra Shekinah é o que significa a glória de Deus. Outros dizem que quando Deus enche o templo com uma fumaça e o sacerdote não consegue nem ficar dentro do templo por causa dessa fumaça, aí sim é a glória de Deus. Deixa eu tentar explicar para você o que significa a glória de Deus nessa noite, aqui neste lugar. A glória do Senhor é quando você entra neste lugar e está triste, angustiado, passa por algum problema difícil, mas esquece tudo e começa a glorificar e exaltar o nome de Deus. Saber que Deus pode quebrar as cadeias, saber que Deus pode abrir mar vermelho, mas o mais importante é que a felicidade vai continuar em nós. Nós não somos felizes só à noite, nós somos felizes todos os dias, porque a presença de Deus está em nós. Eu pedi para o Senhor a que Ele me levasse no desenvolver desta palavra até o capítulo número 33, aonde o próprio Moisés aqui, ele roga, ele clama, ele pede a glória de Deus. Mas antes de começar e te mostrar até onde Moisés pôde chegar, porque ele foi um homem ousado na presença de Deus, é necessário que eu diga a você como ele nasceu, como fora o nascimento deste homem, porque eu quero dizer algo para você nessa noite. Antes que você se formou no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Ele disse assim: olha, eu estou escrevendo a história e o futuro do meu povo antes que saia da madre. Quem crê nisso, levante a mão por gentileza mais uma vez e glorifique ao Senhor. Você não está aqui por acaso, aleluia. Você não é só um número, você é alguém, você é uma pessoa importante, sim. Eu preciso falar isso nessa noite. Eu não estou querendo massagear o teu ego, mas eu quero dizer para você, no momento em que você aceitou Jesus, Deus está contigo. E a palavra do Senhor, que diz no livro de João, capítulo 16, o seguinte: eu estarei convosco até a consumação do século. Há de se cumprir na tua vida para sempre, em nome de Jesus. Escute-me. Atualizado no mês de julho, a quantidade de pessoas que existem aqui no Brasil, aleluia, 204 mil brasileiros, 204 milhões, aleluia. Existe só aqui no estado de São Paulo 24% de toda a nação brasileira, aleluia. Note uma coisa interessante que acontece. Deus te chamou para uma boa obra, Ele colocou ferramenta nas tuas mãos, Deus te preparou para a obra que você tem hoje. E se eu te perguntar aqui como foi a história da tua vida, você vai dizer: olha, Fernando, não foi fácil. Eu só estou aqui porque as mãos de Deus estavam sobre mim. E é isso mesmo, porque se não fosse o Senhor, você estaria vigiando em vão. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, o teu inimigo tinha engolido você vivo. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Você está aqui porque Deus te amou primeiro. Sim. De todas essas pessoas que existem aqui na face da terra, 7 bilhões no mundo inteiro, nenhuma é igual a outra. A tua digital é totalmente diferente de qualquer outra que existe no mundo. A tua face não tem uma pessoa igual a você nesse mundo. Deus fez todos nós diferentes, sim, aleluia, mas para adoração e glorificação do nome de Deus. O maior propósito de Deus em criar a humanidade é para que você glorifique e exalte o nome dele. Então, se nessa noite você pode pelo menos dar um glória a Deus no decorrer deste culto, você já cumpriu aquilo que Deus determinou para você, que é adorar e glorificar o nome dele. Quando esse Moisés nasce, não foi numa época fácil. Foi uma época que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito, estava se multiplicando. Faraó agora manda uma ordem às parteiras de Israel, dizendo o seguinte: olha, quando nascer um menino, vocês fazem o seguinte, vocês matem
Enquanto nascer menina, vocês deixam viver. A mãe de Moisés, sabendo o que ia acontecer com este menino, aleluia, sabendo que poderia morrer, a Bíblia diz que ela pega ele, coloca num cestinho que hoje nós conhecemos como Moisés. As mães que andam na rua com os filhos de colo, colocam o menino no Moisés, e ela perfumou, preparou aquele cesto e colocou no rio Nilo. Mal sabia ela que com aquela atitude ela levantaria o libertador de Israel. Você que é mãe, você que é pai nessa noite, creia nisso que eu vou dizer para vocês. A tua geração será capaz de trazer multidões para a obra do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a criança que nasceu no teu ventre, das tuas entranhas, ela sim mudará essa terra, não politicamente, não governando essa terra, mas será uma boa pessoa no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, glorificando o nome do Senhor. A minha filha, o teu filho, será uma bênção em nome de Jesus. Mal sabia ela que ali estava entrando o plano de Deus em ação. Escute isso nessa noite. Hoje, o plano de Deus para a tua família é única e simplesmente a salvação do Senhor. Quem crê nisso e quem precisa disso, por favor, levanta a tua mão e diz: Senhor, salva a minha família. Não por obra do destino, mas pela mão de Deus. A Bíblia diz que Moisés agora, dentro daquele cesto, vai caminhando ao rio Nilo. A filha de Faraó está se banhando, vê o menino e diz: olha, eu vou pegar. Pegou e disse: eu vou criar. Aleluia, olha que interessante essa história. Quando ela pega, ela sabe logo de pronto que precisa de alguém para sustentar a criança, cuidar da criança. E a Bíblia diz que a filha de Faraó busca um para dar de mamar, para amamentar a criança, para proteger, guardar e cuidar da criança até que ela cresça. Sabe quem eles vão buscar depois de dar glória a Deus? Procurou e encontrou a própria mãe de Moisés para cuidar do menino. Ela pensou que ia morrer, mas não morreu. Criou do lado dela, amamentou, deu de mamar, deu instrução quanto à vida, e ele foi uma bênção na presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Muitas pessoas pensam que está quase chegando ao fim. Pessoas jovens, crianças jovens, jovens que não são mais em chamas, está com a chama apagada, e pensam que vão morrer, mas 16 anos, 15 anos, 20 anos, entrega suas vidas à sorte. Não, irmão, o teu futuro, o teu plano, o teu projeto está na mão de Deus. Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele sabe tudo. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor, e Ele vai te exaltar em nome de Jesus. Entrega o teu futuro na mão de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei qual passo tomar agora, mas a minha vida está nas tuas mãos. Agora Moisés cresceu e ele precisa tomar uma decisão, porque nessa noite é uma noite de decisão na minha e na tua vida. Qual decisão é essa, Fernando? Ser preparado para ser o próximo faraó, pois ele estava sendo cuidado pela filha de Faraó, morando dentro do templo de Faraó, aprendendo as leis para ser um faraó. Ou, o que é mais difícil, largar tudo, todos os teus bens, tudo que é de mais precioso, material, tudo aquilo que perece, e ser o libertador de Israel. Esta é uma noite de decisão, irmão. Ou você se entrega ao mundo e esquece de Deus, morre para Deus,
noite. Você está disposto a, quem sabe, perder alguns empregos, a quem sabe perder algumas amizades para andar no caminho do Senhor? Você está disposto, meu querido? Você está pronto para tomar uma dedada no olho e dizer o seguinte: você não presta, você não vale nada, você não vai chegar, você não vai conseguir? Você está pronto? Era a decisão, era o momento de decisão. Ou eu agrado o mundo e desprezo Deus, ou eu escolho Deus e prefiro ser amigo dele. Era a decisão. Por causa que ele tomou uma boa decisão, a Bíblia o relaciona como um dos heróis da fé do livro de Hebreus capítulo 11. Um homem que tinha tudo para ser feliz materialmente, um homem que tinha tudo para ser feliz intelectualmente, mas deixou tudo e preferiu sofrer com o povo. Sabe o que acontece na igreja hoje? A Bíblia diz: tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós preferimos só se alegrar, mas na hora de chorar ninguém quer. Aleluia. A proposta nessa noite não é somente se alegrar. Sim, temos que nos alegrar, mas a proposta nessa noite é chorar, é se entristecer, é tirar o sorriso do rosto e colocar lágrima no teu olho. Livro de Lamentações capítulo 3 versículo 26: põe a tua cara no pó, talvez assim haja esperança, e a esperança é o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Quando Moisés já é crescido, Deus o chama. Nós aprendemos isso ontem. Moisés, ele sobe ao monte e vê uma árvore. Olha que interessante. Essa árvore estava como que pegando fogo. Moisés, com curiosidade, ele foi tentar compreender o porquê que aquela árvore estava pegando fogo, mas não consumia, não se acabava a árvore. Ele teve curiosidade. Quando ele chegou perto, Deus disse: ei, para aí, porque o seu próximo passo, você precisa descalçar a sandália no teu pé, porque o lugar que você está é santo. Não é de qualquer maneira que você vai chegar até aqui, não. Se você quiser ficar olhando só de longe, pode. Mas se você quiser viver um sobrenatural, viver milagre de Deus, viver dias de poderoso, do Deus poderoso tocando no teu coração, dias de Deus ver a mar ser aberto, você precisa dar o próximo passo, tirar a sandália do teu pé e chegar mais próximo de Deus. Deus disse assim para ele: olha, eu vou te usar para você libertar a Israel do domínio do Egito. A Bíblia diz assim que Moisés relutou com Deus. Moisés disse: eu não posso. Moisés disse: eu sou pequeno, eu sou fraco. E Deus disse a ele: mas olha, Moisés, sou eu que vou fazer. O eu sou me enviou até eles. Sou eu que vou te enviar. Sou eu que vou te capacitar. Sou eu que vou colocar o instrumento na tua mão para que você vá seguir em frente. Sabe o que ele disse? O povo não vai me acreditar em mim, Senhor. O povo não... O que eu vou dizer? Irmão, vocês compreendem isso? Vocês compreendem? Porque muitas pessoas falam: sim, Moisés foi o grande libertador. Moisés foi o grande homem da presença de Deus. Foi um grande homem para os israelitas hoje. Até hoje. Sim, ele abriu o mar vermelho, sim. Mas ninguém consegue compreender quão difícil foi para Moisés aceitar a chamada. Porque difícil não é escrever um livro sobre a chamada. O difícil é passar pela chamada. Tanto que Moisés foi um homem tão grande na presença de Deus, que quando ele foi profetizar sobre Jesus, ele disse o seguinte: olha, Deus vai levantar no meio de vocês um profeta igual a mim. Olha como ele se referia a Jesus: igual a mim. A eles vocês vão ter que dar ouvidos. Aleluia. Só que Moisés relutou, porque ele sentiu medo, ele se apavorou. Sabe por quê? Porque é uma coisa fantástica em nossas vidas. Nós não sabemos qual que é o próximo passo. Nós não sabemos como andar. Às vezes nos sentimos tão grandes, tão poderosos. No nosso emprego nós somos os líderes e achamos: olha, nós desempenhamos um bom papel.
presença de Deus não há super-homem, não. Na presença de Deus existem pessoas que quebrantam o seu coração e se achegam a Deus com humildade e sinceridade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés aceitou a chamada. Só que ali ele tinha que enfrentar 9 pragas que endureceriam o coração de Faraó, sendo que a 10ª praga faria com que eles sairiam do Egito. Todas as 9 pragas, Moisés chegava: olha, meu Faraó, Deus está mandando você deixar o povo sair para nós celebrarmos uma festa no deserto. O Faraó falava, depois da praga: pode ir. E o coração endurecia e dizia o seguinte, logo depois: não vão. Só depois que Deus disse o seguinte: Moisés, mate um cabrito, um cordeiro, pegue o sangue, asperge nos umbrais da porta dos hebreus. O anjo da morte irá passar. O sangue que não tiver no umbral da porta, o primogênito vai morrer. De todo o povo que estava no Egito, só os hebreus tinham sangue nos umbrais da porta que o protegia. Representação: o sangue de Jesus, aleluia, nos protege nessa noite e para sempre. Por causa do sangue de Jesus, nós temos vida e vida com abundância. Por causa do sangue de Jesus, a minha família está guardada na mão de Deus. E a Bíblia diz que naquela noite, à meia-noite, passou o anjo, morreram todos os primogênitos de Faraó, morreram todos os primogênitos do Egito. E Faraó disse o seguinte: vocês podem ir, vão adorar o Deus de vocês no deserto. Escute-me nessa noite, irmão. A história do povo de Israel começa a ter grandes milagres, apesar que as 10 pragas foram milagres, mas para Deus mostrar a glória dele dentro do Egito e dizer o seguinte: olha, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus dizendo: nas minhas mãos há todo o poder, há toda a glória. Não há Deus como a minha pessoa. Fora de mim não há outro Deus. Escuta isso. Para Deus comprovar que Ele é, que Ele era e que Ele há de vir em nome de Jesus. Para que a glória dele se manifestasse dentro do Egito e tirasse o povo com mão forte. Só que o grande milagre aconteceu logo após a inauguração da festa. Porque quando eles começam a andar no deserto, antes de chegar no Mar Vermelho, no Mar Morto, a Bíblia diz que o coração de Faraó endurece mais uma vez, e ele fala: quem vai nos servir? Vamos atrás dos israelitas. E eles começam a ir. Escute-me uma coisa, uma informação importante nessa noite. O caminho do Egito até a terra prometida, terra que manava leite e mel, a promessa de Deus que o povo israelita iria colocar os seus pés e viver para sempre. Esta caminhada duraria somente um dia. Repita comigo: um dia. Só que se eles fossem caminho reto no deserto, eles encontrariam com os filisteus. Deus pensou o seguinte: o meu povo já sofreu demais, eu não quero que eles passem por luta agora. Eu quero que eles vão celebrar uma festa. O que Deus fez? Fez com que eles rodeassem o deserto, caminho de 3 dias. Porque do Egito até a terra prometida, dando a volta no deserto, seriam 3 dias. Repita comigo: 3 dias. 3 dias. O que acontece então? Quando o povo chega, a continuação de chegar à terra prometida, lá na frente tem o mar.
Só que algo acontece que eles não estavam esperando. Para o lado direito não tinha saída, para o lado esquerdo não tinha saída. Atrás, como o deserto ele era plano e aberto, não tinha montanhas aonde eles estavam, não tinha prédios, casas construídas, o som dava para se escutar de um dia, o povo inimigo chegando. Pense no medo e na angústia desse povo, ouvindo o povo do Egito vindo atrás deles. Não tinha saída, na frente tinha Mar Vermelho. Aí eles começaram a murmurar, como bons murmuradores que eles foram dentro do deserto a vida deles inteira. Eles falaram o seguinte: Moisés, por que você nos trouxe aqui no deserto para nós morrermos? Lá no Egito nós tínhamos sepulcros, nós tínhamos onde morrer, nós vamos morrer aqui agora no deserto. Só que Moisés confiava em Deus. Esse que é o diferencial de um líder. Ele sabe confiar no Deus que ele serve. Ele sabe para o que Deus chamou. Se você é líder na tua casa, saiba de uma coisa: Deus deixou um cajado na tua mão com autoridade. Usa a autoridade em nome de Jesus. Chega de reclamar, chega de murmurar. Use da autoridade de Deus nessa noite na tua vida. Moisés clamou a Deus. E Deus disse: por que você está me clamando? Olha o que está na tua mão, um cajado. Aí é como aquele hino fala assim, ó: ele tem chave de madeira que abre portas d'água. Quando Moisés tocou o cajado, começou a levantar-se um vento oriental, a Bíblia diz, começou a levantar, aleluia, as águas como colunas, como paredes. Mas escute, não foi de repente. Deus não tem vara de condão. Deus não é mágico. Deus não é imediatista. Deus, ele tem um tempo determinado para todos nós que estamos aqui. Escute, a noite inteira o soprar e o vento começou a levantar paredes de água. Aleluia. Antes de eles inaugurar a grande festa no deserto, Deus estava inaugurando o maior aquário. Aleluia. Eles começaram a ver vários peixes, começaram a ver tudo o que estava acontecendo e vendo a própria mão de Deus levantando. A Bíblia diz que quando levantou, Moisés falou: vamos caminhar. Começaram a caminhar, andaram lá no fim. Quando chegou no fim, Moisés tocou o cajado de novo, as águas voltaram para si e morreram todos os do Egito. Escute nessa noite que eu vou falar para vocês. Deus, ele tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo de trabalhar. Não queira indagar Deus, não queira questionar. Por quê? Porque assim, Senhor, somente aceite o que ele tem para a tua vida, que é o melhor. É o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. E como o pregador disse ontem, Deus disse para Moisés: apaga tudo que vocês viveram até hoje. A partir de hoje começa o dia 1, o ano 1 da tua vida. Um ano de vitória, um ano de exaltação na vida de Israel. A Bíblia diz que Miriam pegou o seu pandeiro e começou a glorificar Deus, que destruiu o inimigo e deu vitória para o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no deserto, Deus começou a providenciar um milagre na vida de Israel, ensinando a eles que eles precisavam que o Egito saísse de dentro deles. Porque eles ficaram 430 anos dentro do Egito. Deus tirou eles de lá, mas precisou de 40 anos andando em volta, andando em círculo, para conseguir tirar o Egito de dentro deles. Irmão, não espere mais. Existe pouco tempo. Se a obra de Deus na tua vida está atrasada, eu te aconselho nessa noite: levante-se na tua vida, comece a orar, comece a buscar, comece a fazer a vontade de Deus.
estaria dentro do deserto. E lá no deserto, eles murmuraram. Disseram o seguinte: Deus e Moisés, nós queremos pão. Deus providenciou o maná. Agora nós queremos carne. Deus manda codornizes. Agora nós queremos água. Moisés bate na pedra e vem a água. Povo murmurador. Por causa disso, Moisés só ficou com a promessa de entrar na terra prometida, mas nunca entrou. Livro de Deuteronômio, capítulo 3. Moisés pede o seguinte para o Senhor: Deus, me deixa entrar na terra prometida. Deus, me deixa viver na terra prometida. Capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Deus disse: não me fale sobre isso jamais. Suba ao ponto mais alto do Pisga. Olhe para a terra, porque você somente contemplará com teus olhos, mas não vai poder entrar. Por quê? Por causa do povo? Não, porque bateu na rocha, e Jesus é a rocha. Escute-me nessa noite, irmão. Ele viveu muitos milagres na presença de Deus. Abriu o mar vermelho, sim. Aleluia, Deus providenciou maná. A Bíblia diz que os sapatos que estavam nos pés deles nunca se acabaram. As vestes nunca se acabaram. Mas por causa da murmuração, nenhum dos 3 milhões que saíram do Egito entraram na terra prometida. Só 2, Josué e Caleb. Eu gostaria que, por gentileza, você ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos agora. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 33, que Deus, logo após Moisés ter quebrado a tábua dos 10 mandamentos, feche seus olhos agora. Moisés intercede pelo povo e fala o seguinte: Senhor, perdoa o povo. Perdoa o povo, porque eles não conhecem, Senhor, a tua presença, a tua glória. Perdoa este povo. E Deus disse: Moisés, deixa eu matar esse povo, aí eu vou levantar um povo mais forte. Moisés disse: não, Deus, o Senhor tirou todos de lá, o Senhor vai nos fazer andar nesse deserto a caminho da terra prometida. Aleluia. E Moisés disse: Senhor, antes que o Senhor os tire de mim, risca o meu nome do livro da vida. Sim, o líder, ele se entrega de corpo, alma e espírito. Aleluia. E ele se entregou. E a Bíblia diz: Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o povo pecou demais, eu não posso ir com vocês, eu vou mandar um anjo. Moisés faz um pedido a Deus, o seguinte: olha, Deus, se eu achei graça em teus olhos, mostre que a tua presença vai conosco. Eu não quero que o Senhor envie anjo não precisa de anjo. Se a tua presença não for conosco, eu não vou dar um passo neste lugar. Foi o que Moisés disse. Não me faça andar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, se o Senhor não estiver conosco. Eu não preciso de anjo, eu preciso da tua presença, Deus. Foi o que Moisés disse. E no capítulo número 33, Moisés é o homem mais ousado nesta Bíblia, que ora falamos sobre ela. E diz o seguinte: Deus, eu quero ver o teu rosto. Deus, eu quero ver a tua face. Lá foi que ela mandará vassoura e becambará vassoura. Deus, eu quero te ver como tu és. Porque a tua palavra diz que hoje nós vemos por enigmas e em partes, mas naquele grande dia o veremos face a face. Lá foi que ela mandará vassoura e becambará. Deus, eu quero te ver. Escute, meu irmão.
falei quando eu tive este sonho? Escute-me. Aleluia. Deus me mostrou o fim do mundo. Como iria acabar essa terra. E Deus está com pressa de salvar, de curar, de transformar, de trazer um povo forte, um povo valente, um sacerdócio real, um povo escolhido para perto dele. Lá foi que ela manda. Se você é esse povo nessa noite, por favor, fecha os teus olhos e começa a entender esta palavra, pelo amor de Deus. Moisés disse: Deus, eu quero ver o teu rosto. Mas para ver o rosto de Deus, precisa ver a glória de Deus acontecer. E nós começamos a compreender que existe a glória de Deus quando nós sentimos a ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E Ele está aqui neste lugar. E Ele está aqui. Ele está reinando em nós. O Espírito Santo do Senhor está reinando em nós. A glória de Deus está neste lugar, porque nós podemos contemplar a face do Senhor por causa do Espírito Santo de Deus. Lá fora,
importante do que família, sim. Existe algo mais importante e está contigo. Se você acredita nessa noite que